Olá, pessoal, boa tarde. É uma honra dar continuidade nesse ciclo de palestras, de muito conhecimento que está sendo gerado. Ontem, quem teve a oportunidade de estar conosco na abertura, o Tarso, ele é um papel fundamental. Ele é um dos sponsors do nosso projeto de Academy. E hoje eu vou explorar um pouquinho ele, mas olhando para o tema e para o negócio onde ele gera impacto dentro do nosso ecossistema. Tarsis, uma honra, você sabe disso, ter Vamos você lá. aqui. Que Vamos isso, honra lá. toda minha. E tá aberto aí para você explorar esse tema tão rico e tão importante. Já dou spoiler, tivemos perguntas super complexas na palestra anterior. Uhum. E acho que agora é o momento Quem para é que falou você. antes? Foi um rapaz que ele perguntou que como é que nós iríamos, né, gerar valor e conseguir alcançar mercado, voos mais altos, Uhum. se o custo Uhum. do nosso método ainda está um pouco acima do modelo construtivo tradicional, Legal, tá? legal. Então, eu acho que esse tema vai trazer muita luz, vai apoiar aí, vai embasar aí tudo isso que vem sendo discutido aqui no nosso espaço. Tá Show. bom? Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro tem umas carinhas conhecidas aqui. Quem já me conhece aqui? Levanta a mão. Mais ou menos. Só não pode falar o Legal. tempo, tá? Ah, Porque você é novo, tem uma cara nova. Então, assim, entendi. Vamos lá. Primeiro eu tô muito feliz com o que está acontecendo nessa feira, porque pela primeira vez a gente conseguiu fazer aqui algumas ativações que a gente já queria fazer há muito tempo. A gente está nessa feira desde 2000 e... Se eu não me engano, desde 2019 que a gente participa. 2019, ali 2019, 2020. 2019 eu acho que ainda foi um negócio meio online. Aí 2020 ela realmente aconteceu. Mas enfim, e a gente conseguiu agora, através dessa nova roupagem da Steel Corp e tal, trazer e colocar várias pessoas aqui dentro dessa sala para a gente conversar sobre construção industrializada no ambiente que essa feira aqui. Eu acho que para quem está conhecendo agora é um negócio assim de explodir a cabeça, de você pensar a construção de uma maneira diferente. Hoje eu vim mais para bater um papo mesmo com vocês, tá? Nada de slide, etc. Falar um pouco do que eu penso a respeito de projeto e o que principalmente diferencia um projeto de uma construção industrializada, uma construção off-site, para um projeto daquela construção tradicional que a gente ali aprendeu na faculdade como é que se faz e etc. E muitos se especializaram em temas e metodologias de projeto específica. De vocês que estão aqui, quantos aqui são engenheiros ou arquitetos? Bastante. Tá, beleza. E vocês são de que área? Construção civil também. Então todo mundo está envolvido aí na construção civil, tá? Quantos de vocês já trabalham com construção industrializada? Steel frame, alguma coisa do tipo. Legal, bacana. Olha só. Falar em projeto de steel frame, né? Eu gosto de começar contando um pouco da história de como eu caí aqui e o que mudou nos últimos 7 anos, mais ou menos, para cá. Quando a gente falava de steel frame há 7, 8 anos atrás, que foi mais ou menos a época que eu comecei a me aprofundar nesse mercado, nessa área, mais ou menos a época que nasceu a Tecnoframe, a gente não tinha nesse mercado nosso uma acessibilidade, um acesso a projetos e a metodologias de projetos muito fácil como a gente tem hoje, né? Hoje é muito mais fácil você, através de plataformas até como a Steel Academy e outras que existem aí, pós-graduações e tal, entender o que é um projeto de construção industrializada. Na época que eu comecei, a gente não tinha muito esse acesso. Então, o meu processo de aprendizagem com o projeto de steel frame, ele foi meio que autodidata, meio que indo em obra, meio que conversando muito com profissionais de montagem e tentando conceber. Hoje você já tem muito mais acesso ao que a gente entende hoje como projeto de steel frame. Hoje a gente tem norma, a gente tem acesso a curso de softwares e etc. O que muda de um projeto de uma construção civil para um projeto de steel, de uma construção industrializada? Muda que o projeto da construção industrializada, ele não é feito para se construir, apesar da gente chamar de construção industrializada.
ele é feito para uma montagem, industrialização e instalação. Tem um termo americano que muito usado lá fora que é uma sigla chamada DFMA, que é Design for Manufacturing and Assembly. A diferença de você estar fazendo um projeto para uma obra de construção civil convencional e uma obra industrializada é que quando você está fazendo um projeto para uma obra industrializada, você está fazendo um projeto para fabricação e montagem. Então, você tem que pensar nesse projeto primeiro sob a ótica de uma fabricação de produto, né? E tudo na construção industrializada, tudo vai girar em torno de um produto, né? Então, hoje nós estamos em um módulo, né? Esse módulo ele é um produto. E esse módulo, o projeto desse produto, ele foi pensado para você construir dentro de uma fábrica. Então ele foi pensado num modelo de fabricação, no modelo de logística interna dentro dessa fábrica, no modelo de logística da fábrica para cá. Então tem muitos outros critérios que você tem que pensar que geralmente você não se atenta a isso quando você está fazendo um projeto de uma construção convencional. Quando você está fazendo um projeto em alvenaria, sendo mais específico, você não está muito preocupado em como o bloco vai chegar na obra, ou como o cimento vai chegar na obra, como o revestimento vai chegar. Você não está muito preocupado com essa logística e muitas vezes você não está muito preocupado com o detalhamento dessa parede a ponto de o pedreiro, a pessoa que vai construir essa parede, ele ter um nome para aquele bloco 1, bloco 2, bloco 3 e ele montando aquilo de acordo com uma paginação e um projeto específico de fabricação. Quando você vai para o steel frame, você já tem que pensar nessa metodologia de fabricação em que a pessoa que vai desenvolver o trabalho, colocar a mão na massa ou a máquina, ela tem que pensar muito menos. Ela tem que estar com todos os problemas daquela construção resolvidos. E aí, a partir disso, dessa metodologia, você faz um projeto para uma industrialização. E também pensar muito bem nessa parte da logística. Quando a gente começou a pensar nos produtos aqui da Tecnoframe Steel Corp, né? A Tecnoframe ela era uma fábrica independente que foi integrada ao grupo Steel Corp no final do ano passado, que basicamente na parte 1, na etapa 1 da Tecnoframe, a gente pegava esses projetos arquitetônicos, a gente desenvolvia um projeto de steel frame, muito com esse conceito de fabricação, mas na 90% dos casos para uma fabricação on-site, uma fabricação no canteiro. E agora, quando a gente voltou, a gente deu esse passo para essa nova estrutura, a gente começou a pensar no seguinte: a gente precisa agora criar uma família de produtos que converse, né, com o Light Steel Frame, que é a nossa metodologia construtiva principal, apesar de não ser a única, né, e que esses projetos eles sejam pensados para ser manufaturados dentro de uma fábrica. Isso muda muito, porque você tem que começar a pensar em tamanhos de painéis para carregar em caminhões, você tem que começar a pensar no tamanho de painel que você vai produzir na sua linha de produção, porque agora, ao invés de você ter uma obra no canteiro, você tem uma linha de produção, e aquela linha de produção, por muitas vezes, ela vai ter limitações de tamanho e de medidas. E quando a gente começa a pensar nisso, qual é o objetivo final que a gente tem, né, nesse projeto de fabricação? É que a gente consiga ter uma linha que gere escala, porque já um pouco da pergunta que a Paula fez no início, né, do questionamento aqui anterior, como é que a gente pensa em uma viabilidade de produto se o nosso produto é mais caro? Depende. Às vezes o nosso produto não é mais caro. Se você tem escala, ele não é mais caro. Se você consegue fazer coisas de maneira repetitiva, não é mais caro. Então, como a gente pensa em produto hoje? Hoje, quando a gente pega um projeto qualquer de algum cliente, a gente passa ele por uma linha e uma ótica através do nosso departamento de orçamento, projeto e planejamento, que é um departamento integrado, que ele olha para aquele produto e pensa, ele olha para aquele projeto arquitetônico e ele começa a pensar quais os produtos industrializados eu consigo colocar dentro desse projeto.
Em quantas vezes eu tenho que fatiar esse projeto, essas paredes, para que eu consiga fazer na minha linha de produção. E é possível eu construir, eu fabricar essa edificação na minha fábrica ou não é possível? Então ali mesmo depois do go comercial, que o comercial absorve aquele projeto e ele passa para o time de orçamentos, a gente ainda tem uma etapa de go, no go técnico, que a gente chama de, cara, a gente vai ou a gente não vai para esse projeto? Porque tem alguns projetos que realmente não vai ter viabilidade de fazer. Tem projeto que ele chega torto, tem projeto que ele chega com... Vou dar um exemplo, né? Nós mesmos temos projetos que foram pensados em uma arquitetura bonita, boa para se mostrar, mas ruim de produzir. Por exemplo, agora na Casa Cor, quem tiver a oportunidade de ir, nós estamos com um projeto lá dentro da Casa Cor. Aquele projeto dentro da Casa Cor é um projeto que ele tem um monte de paredes curvas. Esse projeto é péssimo para nós, ele é ótimo para mostrar, é ótimo para estar numa Casa Cor, mas ele não se encaixa em nenhum dos nossos produtos. Então a gente não consegue fazer ele de forma seriada. E aí quando a gente vai para um negócio mesmo, que a gente está pensando em construir, por exemplo, 500 casas, a gente vai pegar esse projeto e vai colocar esse projeto dentro da nossa forma. E aí dentro da nossa forma a gente vai entender se ele encaixa, se ele não encaixa, quais são as arestas que você tem que aparar dentro desse projeto, para que ele possa sim ser produzido e feito de maneira industrializada. E aí a gente vai entrar nessa esteira de projeto com DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, que é um projeto para fabricação e montagem, primeiramente pensando em off-site. Hoje a industrialização ela é uma escalada, né? Você começa uma fábrica hoje e no início dessa escalada você vai conseguir ali de 20% a 30% de industrialização em um produto. A nossa expectativa é que em pouco tempo agora, com algumas ampliações e adaptações de fábrica que nós estamos fazendo nesse momento, a gente consiga chegar entre 60% e 80% de industrialização desses nossos produtos. Mas essa industrialização só é possível, primeiro, se você tiver um produto e entender desse produto. E o que a gente entende por ser um produto? Um produto ele tem um manual de produto, ele tem um manual de fabricação, ele tem um manual de montagem, ele tem um manual de uso e manutenção, porque os clientes perguntam também muito sobre manutenção. E aí, a partir do momento que você tem esse produto, você pega esse projeto e encaixa dentro desse produto e você consegue ter uma coisa que é muito importante também para o nosso mercado hoje, que é flexibilidade de fábrica, né? Temos aqui, acho que todos têm a utopia de tentar pensar em uma fábrica que faça um tipo de produto só e que esse negócio vai ser viável economicamente. Eu já digo para vocês agora que não é. Para você ter uma fábrica e uma construção industrializada no Brasil, você precisa ter uma linha que seja flexível. E esse é um dos principais motivos, inclusive, que a gente escolheu como nossa metodologia principal de construção o steel frame, por conta dessa flexibilidade de projeto. Então, por mais que você tenha algumas limitações de transporte, por exemplo, quando você vai carregar um painel deitado numa carreta, ele tem que ter no máximo 2,40 metros de largura, né? Porque ele não pode passar para as laterais. Esse painel de 2,40 metros, ele pode ter uma altura variada, mas você tem que pegar um projeto e colocar nessa forma de 2,40. Se você não conseguir uma flexibilidade na sua linha que você consiga, com esse painel de 2,40, construir vários produtos diferentes, por exemplo, ou uma casa popular, ou uma fachada de um prédio, que hoje nós fazemos os dois na mesma linha de produção, você passa por entre safras muito grandes de produção e esse negócio ele tende a não ser viável economicamente. Então, hoje o nosso grande desafio, que a gente mais tem pensado na nossa engenharia de projeto e desenvolvimento primeiro, uma fábrica flexível. Segundo, uma fábrica que gira em torno desse produto. Qual é o produto que a Tecnoframe faz hoje? A Tecnoframe faz painéis industrializados de light steel frame. Esse é o nosso produto. Então nós temos um produto chamado painel de steel frame. Esse painel já com vedação, com impermeabilização, com esquadria, com instalações, mas é o nosso produto. Com esse produto painel de steel frame, o que a gente consegue fazer em uma edificação? A gente consegue fazer uma casa popular, a gente consegue fazer uma casa de médio padrão, talvez a gente consiga fazer uma casa de alto padrão, talvez,
ou uma fachada de um prédio, vedação externa de um prédio, vedações internas. Então, com esse mesmo produto, chamado painel de steel frame, a gente consegue construir várias coisas. Essa metodologia, esse pensamento de produto, a gente trouxe muito baseado em benchmark que a gente fez, e o benchmark mais importante que eu fiz na minha vida foi um benchmark conhecendo algumas fábricas no Japão, e trazendo para cá um conceito de projeto que eles utilizam em fabricação de customização em massa, que eles chamam de mass customization, customização em massa, que é diferente de personalização. Então, hoje, a maior dificuldade que a gente tem no nosso mercado da construção civil, falando em produto, é que principalmente falando em, por exemplo, residências unifamiliares, é que quando você vai começar a fazer um projeto arquitetônico, o arquiteto que está envolvido naquele projeto, geralmente ele tem uma forma própria, por assim dizer. Então, ele tem uma metodologia de projeto dele, que ele vai aplicar naquele projeto. Muitas vezes é um copy-paste de outro projeto que ele já fez, com algumas adaptações de terreno. Quando a gente traz isso aí para uma ótica de customização em massa, e um arquiteto, por exemplo, envolvido nessa cadeia de produção no Japão, ele não faz esse produto e esse conceito da cabeça dele. Então, geralmente, esse cara ele é vinculado em alguma fábrica, e quando ele vai começar um projeto arquitetônico, o cliente já escolheu qual é a montadora que vai fazer o projeto dele. Porque lá no Japão, o consumidor pensar em construir uma casa é a mesma coisa da gente aqui estar pensando em construir um carro. Então ele já tem a montadora de preferência, ele já visitou o showroom, ele já sabe como é que aquela montadora trabalha. E ele senta com o arquiteto para fazer sim um projeto do jeito dele, com as necessidades de família, as necessidades que ele tem, mas de acordo com a forma daquela montadora específica. Então, por exemplo, o cara que trabalha para a Sekisui, ele sabe que a Sekisui ele tem 2 tipos de largura de módulo, que é 1,20 e 2,40, por 10 tipos de comprimento de módulo, que são espaçados por uma medida específica de espaçamento, de um módulo pequeno até um módulo grandão. Quando o arquiteto ele senta para começar a pensar nos espaços daquela edificação, ele já tem essa forma definida. E aí ele começa a brincar com esse Lego, com essa forma, até que ele chega numa edificação que se conforma com aquele terreno que essa edificação vai ser colocada, com as necessidades do cliente, de uma maneira customizada, mas a partir do momento que aquele projeto está pronto e assinado e o cliente concordou com tudo, com 2 meses a casa está pronta com o vaso e a flor dentro do vaso em cima da mesa. Então, esse conceito de customização em massa e de uma fábrica que ao mesmo tempo ela seja produtiva e seja flexível, é o que a gente tem pensado hoje para a nossa iniciativa aqui. Quando a gente pensa na Tecnoframe com a sua linha de produtos, que é o Tecnobox, que é o módulo, o Tecnowall, que são as nossas paredes de Light Steel, a gente pensa numa linha que seja flexível, mas essa flexibilidade tem um limite, não é uma flexibilidade, uma elasticidade eterna, mas que a gente consiga, através da nossa arquitetura e de arquitetos parceiros e de projeto, pensar em um produto executado com esses nossos subprodutos, que são as nossas paredes ou os nossos módulos. Esse é o pensamento principal que gira em torno da engenharia da nossa empresa hoje. É entender o projeto do cliente, colocar esse projeto do cliente dentro dessa nossa forma, ver se é viável. Se não for viável, responder para o cliente que aquele projeto não é viável, né? E a partir dos projetos viáveis, a gente conseguir escala numa linha de produção. Basicamente, esse é o nosso pensamento como empresa e como engenharia de produto. Sempre pensando no projeto para a fabricação, com esse caráter de logística, esse caráter de montagem, de industrialização, mas da mesma forma entendendo que projetos que não têm flexibilidade, não têm customização, não vendem, né? E nós estamos no mercado que não está preparado para todo mundo comprar a mesma casa igual, sem a sua caracterização. Basicamente é isso. Olha... Já acabou meu tempo? Não, se eu for pontual, pontualidade britânica, eu falei assim, gente, isso aqui... Eu comecei a ver ela agoniada aqui do meu lado. Não, maravilhoso. Você vê que é um nível de intimidade, né? Porque eu não estava agoniada. Ele já me viu angustiada, agoniada. Mas, Tarso, eu acho que você trouxe, assim, clareza
dessa principal diferença, né? Esse final conseguiu até responder algumas perguntas que eu recebi, né? Que a gente olha para um movimento mais de industrialização. Propriamente, a gente deixa um pouco aquela coisa do projeto específico de alcançar uma minoria para pensar em escala, mas uma escala customizada, com qualidade, respeitando aí os elementos particulares dentro da construção. Sim. Certo? Eu vou abrir aqui para perguntas, acho que a gente tem bastante perguntas, porque estamos num grupo, né, que conhece, entende. E quem será o primeiro? Boa tarde a todos. Vamos lá. A minha pergunta é, em função dessa complexidade em relação ao projeto, vocês têm algum planejamento para colocar, por exemplo, essa parte de modulação que você diz, isso vai cair dentro da mão dos arquitetos para que eles possam desenvolver os produtos já setados nessa linha de raciocínio, por exemplo, a cada 1,20, a cada 2,40, enfim, para que eles possam brincar dentro dessas modulações de indústria, tendo a sua personalidade como criação de conceito arquitetônico? Sim, eu acho que assim, a partir do momento que você tem produto, tudo fica mais fácil. A ideia agora da nova fase é a gente transformar esse produto em famílias no Revit, por exemplo. Né? E aí, a partir dessas famílias no Revit, a gente consegue colocar facilmente um download ali no nosso site. A gente não tem isso ainda, né? Porque primeiro a gente precisou pensar muito bem no produto. E agora, a partir do produto, hoje a gente ainda precisa, essa etapa ela precisa de passar ainda pela nossa engenharia para sair alguma coisa legal. Mas daqui a pouco, em pouco tempo, a gente vai conseguir colocar isso dentro de uma plataforma BIM, em que esses produtos sejam disponibilizados e o arquiteto ou o engenheiro consiga utilizar aquilo ali de uma forma muito fácil e consiga fazer essa industrialização com o nosso conceito. Quanto à Academy, nosso desafio aí, construindo, né, toda a jornada do conhecimento, é justamente nessa primeira etapa dar acesso à informação, olhando para esse público de engenheiros e arquitetos para pensar dentro do nosso modelo. Então é uma fase muito percursora, onde o Tarso está pensando em como ele vai transpor os produtos e toda a estratégia dele, né, para, na ponta, efetivar a entrega, mas nós também, quanto academia, temos que começar a preparar esses profissionais para pensar dentro do nosso modelo. E esse é o nosso desafio. Então a gente trabalha, quando eu falo que o Tarso está sempre comigo, é porque um não existe sem o outro. Ele me ensina, né? Ele me traz o conhecimento dele, dos desafios que ele tem quanto mindset. Paola, o que você precisa transformar, impactar e gerar conhecimento para a gente conseguir na ponta, eu ajudar ele, aí vem a contrapartida que eu ajudo ele a realizar todos os desafios dele de maneira melhor, mais rápida e mais eficiente. Então, foi muito bom, porque eu consegui linkar aí e responder até por que eu existo, por que nós apoiamos e por que nós estamos sempre juntos. Nós somos, é uma coisa que não existe sem a outra. Pensando nessa questão da modularização, se a gente for observar, por exemplo, se a gente for pegar, existem na natureza, por exemplo, os átomos, que são as menores partículas, e através da união a gente consegue formar várias moléculas. Minha pergunta seria, existe uma dimensão mínima que a gente poderia trabalhar em termos de projeto e que a gente replicasse isso de modo que conseguisse construir qualquer tipo de forma dentro do modular, ou se não, e se sim, qual a viabilidade disso? Hoje, quando a gente vai pensar em painéis, acho que é muito importante a gente pensar nos materiais que a gente tem disponíveis no mercado. Em que sentido? Quando a gente vai pensar num projeto de steel frame, vamos voltar lá atrás, assim, uma pergunta que desde o início eu ouço muito, tá? Principalmente dos arquitetos. Como é que eu faço um projeto arquitetônico pensando em construir em steel frame? É igual a alvenaria? Primeira coisa, qual é a medida da placa que você vai utilizar naquela edificação? Que geralmente tem 1,20 por 2,40. Se a placa tem 1,20 por 2,40 e ela é subdivisível, geralmente por divisões de 60 ou de 40 centímetros, a sua resposta está dada. Você vai ter que fazer o seu projeto num grid de 1,20 por 1,20 e aí você vai conseguir uma melhor economia de materiais, menos corte, industrialização e etc. Esse é um ponto. O segundo ponto é logística. A primeira coisa que você tem que pensar é, eu vou construir um módulo tridimensional ou eu vou fabricar parede? Tudo bem, vou construir um módulo tridimensional. Você sabe que para você levar esse módulo
em qualquer tipo de caminhão ou carreta, esse módulo vai ter que ter uma medida máxima de 2,45 de largura e máxima de 15 metros de comprimento, que é uma carreta, com no máximo 3 metros de altura, para ele passar embaixo de qualquer ponte. Então esse é o seu limitante falando em módulo, certo? Eu posso construir um módulo com 3 metros, esse módulo aqui tem 3 metros. Só que você entra em outras dificuldades logísticas. Para transportar um módulo como esse, a transportadora ela tem que ter uma autorização especial. Por exemplo, para trazer esses módulos para cá, nós tivemos que transitar com eles durante a noite na rodovia, com a transportadora que tem essa autorização. Então a gente saiu com eles à noite, paramos às 6... durante o dia na rodovia. Então saímos com eles durante o dia na rodovia, paramos às 6 horas da tarde na beira da marginal aqui, na rodovia Castelo Branco. Tivemos que esperar passar das 10 horas da noite para a gente poder entrar na marginal e chegar aqui. Então são dificuldades logísticas que você tem que pensar. Consigo fazer um módulo com 3 metros e 40? Consegue. A partir daí você já vai ter que usar batedor. Aquele carro que vai de batedor ali. Então, assim, são dificuldades. Assim, qual o tamanho ideal de módulo e de parede para transportar? 2,40 de largura. Esse é o tamanho, assim, chave para você transportar um módulo ou uma parede. Aí se você vai limitar... Geralmente quando a gente vai fazer parede de steel, a gente limita na largura, porque você não perde pé direito. Porque 2,40 é um pé direito muito baixo, né? Tem outras formas de transportar paredes? Tem. Você pode transportar as paredes em pé. Você conseguiria fazer paredes com 3 metros de altura e mais compridas. Então, isso tudo vai do estudo logístico que você vai fazer para aquela edificação aquela edificação específica. Nós gostamos de transportar paredes deitadas, então geralmente 2,40 de largura. E quando é possível, a gente limita a largura do módulo também. Boa tarde, Tarsis. Meu nome é Lúcio de Chapecó, Santa Catarina. A minha pergunta é mais técnica. Quando você fala em painelização para obra híbrida, com concreto principalmente, como que vocês fazem as junções laterais das paredes daí? Tá levando uma parede para fazer modulação de fachada e unir uma na outra? Uma parede na outra ou uma parede em outro tipo de estrutura? Não, uma parede na outra, né? Uhum. Ou a ligação por cima ou por baixo, porque eu vi nos Estados Unidos eles fazem ainda ligação com PU. Uhum. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Salt Valley Prefab que faz as ligações aí nesse sentido. Mas vocês chegaram a desenvolver alguma ligação diferente, alguma coisa nesse sentido? Não. Assim, eu conheço o material da Salt Valley. Inclusive a gente tem uma visita de benchmark para fazer lá agora nos próximos meses. Eles trabalham muito com fachada e a metodologia EIFS de fachada, né? E eles usam ali mesmo um PU ali entre as paredes. Hoje, quando a gente vai juntar uma parede na outra, nós utilizamos uma fita asfáltica dupla face. Então, colocamos elas nas duas paredes e juntamos e parafusamos essas paredes. Então, você tem que deixar ali... Quando é uma... Assim, tem algumas diferenças, né? Quando é uma parede, uma continuação de parede que não tenha nenhuma intersecção, você precisa deixar algumas janelas ali na parte interna para você poder parafusar isso. Quando você tem está fazendo uma edificação que você tem uma espécie de T, você consegue fazer esse parafusamento por fora da parede, como se faz com wood frame. Para isso você tem que colocar um elemento de madeira dentro da parede durante a montagem do painel, que você consegue transpassar ele e pegar lá dentro do outro painel. Então, isso depende. Quando é uma ligação em T, você faz de uma forma. Quando é uma ligação de uma parede contínua, você realmente tem que deixar as janelas para parafusar no meio. Mas isso garante a vedação dessa manta asfáltica? Garante. Essa manta asfáltica, depois que cola uma na outra, cara, assim, ela só sai de lá rasgada. Garante a estanquidade. Inclusive, durante... a gente tem uma Datec no Brasil que foi feita com parede de steel frame, paredes de steel frame montadas em fábrica elevadas, né? Que é uma das Datecs que a gente tem de steel frame, que é uma documentação de avaliação técnica, né? Para quem não está inteirado com
esse termo da TEC. A da TEC é praticamente você tem que construir uma casa e validar tudo dentro dessa casa de acordo com a norma de desempenho. E tem uma da TEC que é feita com esse formato em que as uniões de painéis são feitas assim. Por isso que a gente tem certeza da validação técnica dessa metodologia. E as internas também fazem esse tipo de ligação? As internas você não precisa da manta, né? Não, porque... Não precisa vedar. Exatamente, não precisa da vedação. Você coloca a manta ou o PU justamente por conta dessa vedação. E as ligações no concreto são parecidas com o que a Souto Valley faz. Eles têm uma empresa, se não me engano, é Steel Network, o nome da empresa, que faz as ligações, que fornece as ligações para concreto. Nos Estados Unidos, diferente um pouco do Brasil, você tem uma possibilidade de conectores infinita. Quase que infinita, assim. Você pega a Strong Tie Simpson. Depois você entra no site da Strong Tie Simpson e baixa o manual, o material deles. Cara, falando de steel frame, eles têm centenas de formas de ligação. Aqui no Brasil a gente faz isso de uma maneira um pouco mais tupiniquim mesmo. A gente vai ter que te dobra ali na nossa fábrica, a gente produz o nosso conector de ancoragem. Na Tecnoframe nós mesmos produzimos os nossos conectores. A única coisa que a gente não produz é o chumbador, né? O chumbador mecânico nós não produzimos, esse nós compramos. Bem, então muito obrigada. A gente encerra segunda palestra de hoje, workshop de hoje, tá? Muito obrigada por todo o apoio de sempre.